Boa noite. Como não apareceram nenhum dos alunos agora, eu vou passar a matéria para poder subir no Moodle. Então hoje a disciplina, o objetivo da disciplina era passar o, a matéria de interrupções, cargas e temporização. Então a interrupção é um evento externo ou interno que faz com que o controlador interrompa suas atividades, né? Então é, considerando, se pensar aqui no microcontrolador, você tem uma função principal que fica sempre rodando. Quando ele recebe uma interrupção, ele para aquela rotina que ele está executando, faz uma outra rotina, que é a rotina de interrupção, uma rotina específica, devido àquele sinal de interrupção que ele recebeu, e depois de terminar aquela rotina específica, ele volta a executar o programa de onde estava, tá? Então, então o ciclo aqui está descrito aqui nesse slide. Né? Basicamente ele interrompe o que ele está fazendo, desvia o programa para uma função específica. Esse desvio normalmente é uma posição específica de memória, da memória de programa. Ele faz a função que está escrita ali naquela posição de memória e depois retorna ao ponto de processamento original. Então ele, como o próprio nome diz, ele interrompe o que o microcontrolador está executando. Né? É, Então, nos microcontroladores em especial, né, uma interrupção ela pode ocorrer tanto no microprocessador quanto no microcontrolador. Nos microcontroladores em geral, elas podem ser de dois tipos, externas ou internas. Como o nome diz, né, as externas são aquelas que são geradas de fora do microcontrolador. Então, por exemplo, uma interrupção que está atrelada a alguma das portas, né, ou do pino de interrupção, alguma interrupção que seja dada por um dos sistemas de comunicação, enfim. Essas são interrupções externas. As interrupções internas são aquelas que são geradas pelos periféricos do microcontrolador, né? Por exemplo, os temporizadores, os comparadores, os conversores analógicos digitais e etc. Tá? Então, o PIC F16877A possui 15 interrupções internas e externas. Tá? Todas essas interrupções elas são habilitadas de forma global, ou seja, todas são habilitadas ou desabilitadas ao mesmo tempo através do registrador INTCOM no bit GIE. Sugiro consultar o datasheet do meu controlador para pegar mais detalhes sobre como funciona. Oi, Dário, tudo bem? Parar um pouquinho aqui que agora o Dário entrou, né? Tudo bem, Dário? Ah, legal. É, eu não havia aparecido ninguém até agora, o Heitor entrou e saiu, né? Então, como não havia aparecido ninguém, já são 15 para as 8. Eu iniciei a aula para ficar gravado e depois subir lá no YouTube, tá? Como você entrou agora, tá no comecinho, eu vou voltar um pouco, só para te explicar o que eu tava passando aqui e depois a gente continua, tá? Você tá com o computador hoje? Não, né? Tá. Mas você já tem previsão, assim, que você deve receber em breve ou não? Tá. Ah, bom, beleza, sendo tranquilo.
Bom, Dário, hoje eu vou falar um pouquinho, vai ter um pouquinho de teoria aí sobre os microcontroladores e a gente faz alguns exemplos também para você pegar aí, tá? Então, hoje eu vou falar de interrupções, tá? Então, assim, as interrupções, como o nome mesmo está falando aí, ela é um sinal que o microcontrolador, na verdade um microcontrolador ou microprocessador, é um sinal que ele recebe. E quando ele recebe esse sinal, ele interrompe o que ele está fazendo para executar uma função, uma rotina específica que você define. E depois que ele executa isso que você está fazendo, ele volta a fazer o que ele estava fazendo antes, tá? Então é o que o nome fala, né? Ele interrompe o microcontrolador para fazer algo específico, definido, e depois ele volta a processar o que estava fazendo antes. Entendeu? Tá? Então, ó, que tá nesses itens aqui, ó, né? 1, 2, 3 e 4. Primeiro, ele interrompe o que está fazendo. 2, desvia o programa para uma função específica. Por exemplo, o que for, tá? Vai depender do que você quer usar a interrupção. Ele faz essa função e depois volta ao ponto que estava. Entendeu? Legal. Então, nos microcontroladores, assim, a interrupção ela existe, né? Tanto em microcontroladores quanto em microprocessadores, tá bom? No uso dos computadores. Inclusive o sistema operacional usa muito de interrupção para ele poder funcionar, tá? Agora, nos microcontroladores, em especial, as interrupções elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser externas, tá? Que como o nome diz, elas são quando ocorrem por algum evento externo ao microcontrolador. Então, tem pinos que te dão acesso às interrupções, né? No caso do PIC, por exemplo, o pino B0, ele é um pino específico de uma interrupção, e a porta B como todo também ela pode ser uma interrupção. Então, como elas são ativadas por meio externo, por exemplo, um botão, um sensor, enfim, o que você colocar no pino, conectado àquele pino, essas interrupções elas são chamadas externas. E, no contrário, as internas. As internas são interrupções que são geradas dentro do microcontrolador pelos periféricos que estão lá dentro. Então você tem, por exemplo, lá dentro do microcontrolador você tem temporizadores, comparadores, conversores analógico-digital, tá? Então esses periféricos eles geram interrupções que você pode depois, enfim, quando acontecer o evento, enfim, daquele periférico, você executar uma função específica, tá? Então nos microcontroladores você tem interrupções externas, que são conectadas aos pinos, e internas dos periféricos internos. Beleza? Tudo bem? Tá bom, a voz tá boa. Legal. Tá? Então, o PIC 16F877 que a gente está estudando aqui, né, no nosso curso, ele tem 15 tipos de interrupções, 15 fontes de interrupções, tá? Todas essas fontes, elas são habilitadas por um registrador especial que tem lá, que é o INTCOM, tá bom? Eu já vou mostrar depois no exemplo, tá? Exatamente o que é isso. Tá? Mas ele tem um registrador que é um registrador de configuração de interrupções, por isso que é INTCOM, né? Configuração de interrupções. E esse registrador, ele tem um bit específico que é o GIE. Se você ativar esse bit, aí você passa a ter acesso às interrupções. Se esse bit for zero, nenhuma interrupção funciona, tá? Então por isso que eu falo aqui, né? As interrupções devem ser habilitadas globalmente. O que eu quero dizer com globalmente aqui, né? Todos os periféricos, todas essas 15 interrupções, elas só vão funcionar se esse bit aqui tiver em 1. Se ele tiver em 0, não importa se você configurou, se não configurou, o que tem lá, elas não vão funcionar, tá bom? Além desse bit GIE, cada fonte de interrupção tem o seu bit de ativação, tá bom? Esses bits de ativação, quando você olhar lá no datasheet, eles vão terminar com o final E, tá? No registrador, tá? Que são os bits de configuração. Então, quando a gente vai habilitar uma interrupção, a gente tem que habilitar o GIE e depois habilitar especificamente o bit que a gente quer daquela interrupção específica. A interrupção é de pino. Então, você vai lá no int IE, que é de interrupção, e habilita ele. A interrupção do temporizador. Você vai lá no bit do temporizador e habilita ele, tá?
Quando ocorre uma interrupção, o que o PIC faz? Ele altera o contador de programa. Não sei se você lembra, né, que a gente estudou lá atrás, o contador de programa, aquele registrador que apontava onde o programa estava sendo executado naquele momento. O que a interrupção faz? Ela registra a última posição de interrupção, de execução de programa, seta o contador de programa para essa posição aqui, ó, 0004. Aí ele executa o que tem em seguida dessa posição e depois volta para aquela posição que ele tinha registrado anteriormente, tá? Então esse é o ciclo de interrupção. Basicamente, ele recebeu a interrupção, ele pega onde o programa estava, guarda numa pilha, aí fica lá bonitinho guardado. Vem para essa posição aqui, executa o que tem aqui, aí depois ele recebe um retorno, né, para retornar daquela interrupção. Aí quando ele retorna, ele vai lá naquele lugar que ele tinha guardado, pega o valor, configura o contador de programa para aquele valor e assim continua a execução do programa, tá bom? E quando uma interrupção ela ocorre, um bit específico de flag que tem lá naquele registrador intcom ou em outros registradores que tem também, é um bit de flag, quer dizer, flag é bandeira em inglês, tá? Esse bit é um bit que fala assim, opa, eu recebi uma interrupção, aconteceu essa interrupção, tá? Então esse bit também é setado, tá? Então o que você faz? Quando o programa vem para essa posição, você verifica qual bit de flag que foi setado. E assim você sabe qual interrupção que ocorreu, tá? Aí eu já vou mostrar aqui no programa que é mais simples, tá? Né? Então aqui eu faço o caminho, né? O que a gente tem que fazer? Habilita a interrupção globalmente, habilita a interrupção do que a gente quer usar, verifica se esse flag está ok, se ele está em 1, e aí você executa a interrupção e depois voltar para o programa automaticamente volta sozinho, tá? Então, entendeu até aqui? Mais ou menos, pelo menos? O que mais preciso que você entenda é o conceito de interrupção, tá? Entendeu? Vamos ver se no exemplo isso fica um pouco mais claro, tá bom? Aqui, ó, eu tô mostrando, na verdade, todas as interrupções que tem lá no PIC. Tá? Isso aqui eu tirei, essa imagem que eu tirei lá do datasheet do PIC. Tá? Então aqui, ó, você vai ter, ó, se você observar, são tudo portas Zs e portas Os. Aqui, ó, porta O aqui, porta... E esse circuito está dentro do meu controlador, tá? Então, ó, na saída, aqui, ó, é um flag que vai lá pro processador, tá vendo? Ó, interrupção para a CPU, tá? Ele vai lá para a CPU e fala que ocorreu uma interrupção. Quando que ela ocorre? Bom, primeiro, você tem que setar esse cara aqui, ó. GIE, que é aquele GIE lá que eu falei, que é aquele bit de configuração que eu falei. Setou esse cara aqui, aí o que vier aqui vai passar, tá? Bom, aí o que tem aqui, ó? Aí tem esse cara aqui que é o intcom. Esse intcom aqui, ó. O que tem nesse intcom? Tem 3 configurações de interrupção. A interrupção das portas da porta B, a interrupção do pino que está na B0 e a interrupção do timer 0. E também tem esse cara aqui que está ligado a outros registradores para configurar outras interrupções. Aí que outras interrupções tem lá no meu controlador? Bom, esse E aqui, ó, é uma interrupção que ocorre quando você usa a memória EEPROM. Esse cara aqui é para porta paralela, tá? Esse cara aqui é para conversão analógico digital. Esse cara aqui é RC... Bom, a gente vê no próximo slide, agora eu nem lembro mais. Ah, não lembrei. Esse cara aqui, ó, é na comunicação serial se você recebeu alguma coisa. Você recebeu um dado. Esse cara aqui, ó, é quando ele termina de transmitir um dado, tá? Porque o processo de transmitir dado é lento, né? Então tem uma interrupção aqui para te avisar quando terminou. Esse cara aqui, ó, é para interrupção que ocorre para comunicações específicas do microcontrolador. A gente vai ver mais para frente essas comunicações, tá? É o protocolo SPI, 2C, enfim. Depois a gente vai ver como que é. Esse aqui é um periférico que chama esses dois aqui, ó, CCP
CCP1 e CCP2 são os periféricos que eles permitem fazer comparação de valor, enfim, uns periféricos que, se a gente tiver um tempo, a gente dá uma estudada neles, tá? Aqui são outros temporizadores, ó, tá? Esse cara aqui tem a ver com esse SSP aqui, tá? E esse aqui a gente vê ali na frente no próximo slide. Vamos ver aqui, ó. Ah, aquele CM é uma interrupção que é dada pelo comparador, tá? Tem um periférico de comparador lá no microcontrolador. Alguns termos que eu estou usando aqui, o Dário, agora o Heitor também entrou. Alguns termos que eu estou usando aqui, vocês teoricamente estudaram isso nas disciplinas anteriores, tá? Então, se tiver dúvida, o que é comparador, conversor analógico digital, comunicação, barramento, você me pergunta, tá bom? Tá? E aqui, ó, eu tenho o que é cada uma daquelas 15 interrupções que eu falei, ó, tá? Então, interrupção externa, né, interrupção da porta B, ou seja, se eu tiver uma mudança de 0 para 1 ou de 1 para 0 na porta B, ele interrompe. Os timers, EEPROM, para a porta paralela, conversão lógico digital, RX e TX, que são de comunicação serial, esses dois aqui, né? A comunicação de microcontrolador a microcontrolador, os comparadores por captura e comparação, aqui no caso específico aqui do I2C, que é para esse cara aqui junto, e o comparador, tá? Que é o comparador de tensão analógica, isso aqui, tá? Então essas aqui são as fontes de interrupção. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro o que é a interrupção, tá? Só para lembrar, né, a gente está usando aquele compilador em C, XC8, né? Então, para eu escrever uma interrupção lá no meu X8, eu tenho que usar essa formulinha aqui, essa funçãozinha aqui, ó, void, aí eu dou underline, underline, interrupt, abre e fecha parênteses, minha interrupção, void, e aqui eu escrevo a interrupção, tá? Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo para entender melhor isso aqui, tá? Depois eu falo aqui desses cuidados que tem que ter aqui. Então, ó, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um programinha que ele vai ficar piscando o LED que está na B7, tá, ó, nesse circuito aqui. E aí, quando eu apertar o botão, ele vai inverter esse LED aqui. Se ele estiver apagado, vai ficar aceso, se ele estiver aceso, vai ficar apagado, tá bom? Então vamos fazer esse cara aqui, ó. Aí dá pra entender um pouco melhor como que funciona, tá? Tudo bem até aqui? Entenderam o exemplo? Heitor, Dário, entenderam? O exemplo, pelo menos, qual que a gente vai fazer? Tá, então o que a gente vai fazer aqui? É importante, né? Eu quero ler esse botão aqui, ó, usando a interrupção, tá bom? Tá? Então, beleza. Vamos ver agora no exemplo para ver se vocês entendem com mais calma. Tá? Eu vou explicando conforme eu for fazendo. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Assim que eu abrir aqui, eu já compartilho a tela com vocês, tá? Vocês tiveram aquela reunião com o Rodrigo?
vendo aí até, leitor? A conexão do Dario pelo jeito tá lenta, né? Heitor? Tá vendo a tela aí? Tá, beleza. Então, então eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Então, ó, Microchip Embedded, né? Que é para fazer projetos pro PIC. Standalone Project. Aí aqui eu vou escolher o nosso microcontrolador lá, ó, 16F877A. Tá. Aí eu vou chamar aqui, ó, vou chamar de botão, pode colocar o nome que quiser, né? LED com int de interrupção, tá bom? E aí, finish para ele criar o programa. Aí criou, tá? Aí eu vou vir aqui no source e vou criar o nosso arquivo main, que é o arquivo de programa. Ó, XC8, aqui ó, main file, next, aqui ó, main.c e finish. Pronto, criou o nosso programa. Dário, você que voltou agora, ó. Então eu só criei um projeto novo, tá bom? Pra gente fazer aquele nosso exemplo lá, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aquela configuração dos inticom, dos bits de configuração do meu controlador, tá? Então eu vou copiar aqui de um outro programa, tá? Deixa eu abrir aqui um outro, só pra eu conseguir copiar. Então, peraí, aqui ó, pronto. Então embaixo aqui do main.c aqui, eu vou colocar esse cara aqui que são as configurações. Lembrando que essas configurações normalmente a gente deixa assim, né? Porque a gente não está utilizando esses periféricos. Se quisesse utilizar, a gente ia ativar conforme a necessidade aqui, tá? Opa, só que tem que ficar embaixo do include. Pronto, tá lá, tá? Bom, agora eu vou começar a fazer o programa propriamente dito. Então, deixa eu só usar aqui um guia para mim. Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai definir a frequência do cristal do nosso microcontrolador, tá? Então, a gente normalmente utiliza aqui 20 MHz, né? Então tá aqui, ó. Definir a frequência do cristal de 20 MHz, tá? E aí eu vou definir também nomes para as nossas portas lá, ó, tá? Então eu vou definir aqui, ó, definir para o LED B7, eu vou definir como LED B7 o LED que está conectado na porta B7 e definir como LED B6 o LED que está conectado na porta B6, tá? Até aqui nada de novo, tá bom? Bom, o que eu falei, né? O nosso programa vai fazer com que o LED da B7, deixa eu só confirmar que é a B7 mesmo, ó, que a gente quer que o LED da B7 vai ficar piscando a cada 500 milissegundos, tá? Então o LED da B7. Então, vamos fazer o que a gente já tinha feito outras vezes. Eu vou vir aqui, vou dar um delay de 500 milissegundos, opa, só 500. Aí a cada delay de 500 milissegundos eu vou inverter o LED na B7. Então eu vou pegar o LED da B7 e vou fazer ele igual, ó. Vou negar, inverso, do LED da B7. Tá? Até aqui, nada de novo. Tá bom? Ó, se a gente compilar aqui, ele vai compilar. Ó, compilou. Eu posso baixar aqui, ó. Vamos baixar aqui. Ele vai baixar o nosso programa, ó. Fez o download aqui, ó. Botão LED com o int7 aqui. Se a gente pegar o simulador, ó, pegar o simulador aqui, vou carregar aquele programa. Opa, aqui ele tá. Aqui, ó. Vou vir aqui,
carregar o programa, tá aqui, ó. LED com int. Então, por enquanto, ele só vai estar piscando esse cara aqui. Será que vai estar mesmo? Vamos ver. Ah, não tá. Por quê? Porque a gente esqueceu de falar que a porta B7 é uma porta de saída, tá bom? Então vamos lá no nosso programa, ó, vou voltar aqui e vou falar aqui no void main, ó, que minha porta B7 é de saída. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Ah, e a porta, o que está conectado no pino B0, que é o nosso interruptor, ele vai ser uma entrada. Então vou colocar aqui ele como 1. E outra coisa que eu não fiz aqui também, né? Eu preciso colocar o nosso pisca ali num loop infinito. Pronto. Tá aqui. Então agora ele está em looping aqui, ó. Enquanto for 1, while 1, enquanto for 1, ele vai ficar executando isso aqui. Aguarda 500 milissegundos, inverte o LED. Aguarda 500 milissegundos, inverte o LED. Vamos salvar. E vamos fazer o download. Tá lá, ó. Fez o download. Vamos no simulador. Vou vir aqui, ó, carregar. Carreguei esse programa novo e vou rodar. Pronto, tá lá piscando. Tá? Até aqui, nada de novo. Certo? Dúvidas até aqui? Vocês dois? Dúvidas até aqui? Nesse programa? Aqui até que não tem nada de interrupção. É só o programa que vocês já fizeram outras vezes. Tá. Legal. Bom, agora vamos colocar então a interrupção em si, né? Então, ó, lembrando que esse cara aqui vai ficar eternamente aqui, ó. Acende o LED, apaga o LED, acende o LED, apaga o LED, acende o LED. Quando eu receber a interrupção do pino B0, ó, que é esse cara aqui, ó. Opa. Quando eu receber a interrupção desse cara aqui, ó, do pino B0, e esse pino B0 é o pino de interrupção do microcontrolador 16F877, tá? Quando eu receber isso aqui, eu vou inverter o LED de baixo. Só isso, tá? Então, ó, apertei o botão, ele vai inverter o LED de baixo. Só que eu quero usar a interrupção para isso, tá? Uma pergunta, né? Como que eu sei que é o B0 a interrupção? Para você saber isso, você tem que consultar o datasheet do microcontrolador, tá? Se você vier aqui no nossa IDE aqui, que é onde a gente programa, se você clicar aqui, ó, do lado, ele vai abrir o datasheet do microcontrolador, tá? Então, cada microcontrolador vai ter o seu pino de ou seus pinos de interrupção, tá bom? Então, aqui é a página do 16F877, né, ó, tá vendo? E aí, ó, viu o datasheet. Vamos ver o datasheet. Vai abrir o datasheet, ó. Tá aqui, bonitinho. Tá, aí vai ter um monte de informação aqui, ó. E se a gente pegar aqui, ó, no encapsulamento dele que a gente tá usando, que é esse cara aqui, ó, o PDIP de 40 pinos, ó, na porta B, RB0 aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem bem. Ó, na porta RB0 tem aqui, ó, /int, tá? Que quer dizer que ele é a interrupção por pino do microcontrolador, tá? Então essas informações aonde ligar, como ligar, a gente pega no datasheet. Nunca esqueçam disso, tá? Legal até aqui? Tá, então, ó, tá aqui ligado no B0 aqui no caso, né, que é a de interrupção, tá? E aí, ó, eu coloquei lá na apresentação que o que a gente precisa para fazer fazer uma interrupção é uma funçãozinha que tem isso aqui, ó. Então eu vou vir aqui embaixo do main mesmo, ó. Vou criar uma função chamada assim, ó, void underline interrupt, interrupção do botão. Pronto. Tá? A nossa interrupção, quando ela ocorrer, ela vai vir pra cá. E aqui eu vou tratar ela, tá bom? Então, quando eu apertar o botão que ele gerar a interrupção, ele vai vir pra cá, aí eu venho aqui, faço a leitura aqui do que tem que fazer, e depois que eu fizer a leitura, que ele executar essa funçãozinha que a gente criou aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouco mais, não sei se vocês estão vendo, tá? Aqui.
depois que eu terminar essa funçãozinha aqui, ele vai voltar e vai continuar a fazer o que está nesse while aqui, tá? Então, é essa a ideia da interrupção. Apertei o botão, ele vai vir para cá. Eu faço o que tem que fazer aqui. Quando terminar, ele vai voltar para cá, tá bom? Entendido até aqui? Legal, Dário. Bom, só que o que acontece, né? A interrupção, ela não... Legal, bacana. O que acontece? A interrupção, você tem que configurar ela. Como eu falei lá na apresentação, você tem aqueles bits de configuração, né? Que te permitem habilitar ou desabilitar as interrupções, tá? Então, ó, a primeira configuração que a gente vai fazer é habilitar a gente vai habilitar a interrupção do pino. Então, a interrupção do pino é habilitado com esse cara aqui, ó, que está no registrador int com, tá? Eu vou selecionar o bit int e. Esse bit aqui, ele habilita a interrupção, tá? Pô, mas como eu sei isso? Como que você sabe isso? Claro, você consulta os livros. Eu tenho experiência de já ter feito bastante isso também. E tem o próprio datasheet, tá? Se você for lá no datasheet, ele vai te ensinar como que você vai fazer para habilitar a interrupção, tá? Então aqui habilita a interrupção no pino lá da porta RB0, tá? Eu vou colocar uma outra diretriz aqui, que a única coisa que esse cara vai fazer, ele vai fazer o seguinte. Esse cara aqui, ó, ele fala que ele vai habilitar numa borda de descida, tá? Então, se vocês lembrarem, você pode ter a borda de subida, né, quando sai de 0 para 1, ou a borda de descida, de 1 para 0, tá? Então esse cara aqui vai falar que vai na borda de... Deixa eu só confirmar que é de subida mesmo. Mas, se não me engano, ele é a borda de subida, tá? Deixa eu confirmar. Isso, é na borda de subida, tá? Então, o que que acontece? O que que isso aqui fala, ó? Se ele for 0, deixa eu só confirmar. A interrupção vai acontecer quando ele passar de 0 para 1. E, do contrário, quando ele passar de 1 para 0. No nosso caso do botão, não vai ter muito problema, porque quando a gente aperta, ele vai fazer uma borda, quando solta, ele vai fazer outra, tá? Então, na prática, o que vai acontecer é isso. Se eu trocar isso aqui, vai ser na hora que apertar ou na hora que soltar, tá? Então, se esse cara aqui for 1, é na borda de subida. Se esse cara aqui for 0, é na borda de descida. Ou seja, vai estar com 5 volts, quando você apertar, ele cai para 0, aí ele dá a interrupção. Do contrário, ele está em 0 volts, quando passar para 5 volts, ele dá a interrupção, tá? Bom, então eu configuro aqui a borda, configuro aqui a interrupção, habilito a interrupção do pino, e agora ainda falta habilitar as interrupções globalmente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, globalmente assim, ó, intcom, que é o mesmo registrador, bits.ge igual a 1, pronto. Agora sim, quando eu faço isso aqui, ó, e eu estou fazendo aonde, né? Eu estou fazendo na main, antes do while, certo? Então, quando você liga o microcontrolador, ele vem para cá, executa o que está aqui e entra nesse loop. Então, o que executa aqui? Ele vai fazer as configurações aqui, ó, tá? Se vocês mexeram com o Arduino, esse aqui seria aquele setup do Arduino, tá? Tudo que está entre o main e o while, aqui, tá? Bom, legal, tá? Feito isso, está habilitado. Quando eu apertar lá o botão, ele vai vir para cá. Só que eu preciso saber se a interrupção que foi ocorrida foi por conta do botão mesmo, tá? Porque, lembra que eu falei que tem 15 interrupções lá? 15 interrupções, então eu preciso saber qual de fato que aconteceu, tá? Eu tô só coisa na tela aqui para eu poder ver vocês aqui, tá? Isso, tô vendo. Então eu preciso saber qual que aconteceu. Então eu preciso saber qual flag da interrupção que foi ativada no momento que ela ocorrer. Então eu vou ter que vir aqui e vou ter que fazer uma verificação dentro da interrupção. Se a interrupção que ocorreu, então ó, a interrupção que ocorreu foi no bit de flag,
int f foi no bit de flag do botão de interrupção, e ao mesmo tempo essa interrupção aqui, ó, está ativa, tá, ó. Então, e ao mesmo tempo essa interrupção está ativa, opa, se isso aconteceu, de fato eu vou ter uma interrupção dada pelo nosso botão. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inverter o LED B6, ó. LED B6 igual a inverso do LED B6. Tá? Legal, isso aqui vai fazer. Só que tem um porém. Como que funciona a interrupção? Quando ocorre a interrupção, esse bit aqui, ó, vai para 1. Legal, estou verificando que ele foi para 1. Só que ele não vai para 0 automaticamente. Você tem que falar que ele vai ser igual a 0. Porque senão a interrupção ficaria entrando toda hora, se ele ficasse trucando automaticamente. Então, depois que você fez o que você tinha que fazer, ó, no nosso caso, inverter o LED, você vem aqui e seta esse cara aqui para 0. Aí ele vai ficar esperando uma nova interrupção. Pronto. Tá feito aqui o nosso programa com as interrupções. Tá? Então, ó, vou compilar aqui. Ó, compilou. Vou baixar. Ó, baixei. Aí eu vou lá no simulador. Ó, vou trocar agora pro nosso que a gente acabou de fazer, ó, que é o número 2 aqui. Pronto, rodei. Ó, o LED está piscando. Esse cara aqui ele acabou acendendo, né? Mas isso aqui é só configurar para que ele não acenda. E ó, apertei e apagou. Apertei e acendeu. Tá observando que ele está acontecendo isso independente desse LED piscando. O programa principal, o LED está piscando lá. Tá piscando, tá piscando. E quando eu aperto aqui não importa, ele continua piscando. Só que a interrupção faz com que eu apague o LED. Ó. Então ele está piscando. Quando eu aperto ele interrompe, acende esse cara e depois volta a piscar. Ó. Entenderam? Tá? Então, isso aqui é uma outra forma da gente saber, né, do microcontrolador saber o que está acontecendo no mundo externo a ele. Na verdade, é uma outra forma da CPU saber o que está acontecendo no mundo externo a ela. Através de interrupções. Ela recebe um sinal, no nosso caso aqui é o sinal que o botão foi apertado. Ela interrompe o que estava fazendo, no nosso caso o que ela estava fazendo, só piscando o LED. Interrompe essa piscada de LED e faz o que tem que fazer. Inverte esse LED aqui. Pronto, ó. Entenderam? Dúvidas? Dúvidas? Legal, Dário, entendeu agora o que é interrupção? Com um exemplo? Como eu falei, isso aí é o principal, tá? Entender o conceito da interrupção, né? E aí o uso dela você vai fazer conforme a necessidade, tá? Vai depender do periférico que você vai usar, vai depender do que vocês vão usar, tá bom? Beleza, vou voltar para a apresentação, tá? Bom, o que eu tinha pulado naquele slide? São dois cuidadinhos que a gente tem que ter na hora de usar interrupções, tá? Isso aí em qualquer microcontrolador, tá? Não é só no PIC, não. A primeira é o seguinte: evita de executar rotinas complexas e demoradas dentro da interrupção, tá? Então lá na nossa interrupção, por exemplo, a gente só trocou o estado do LED. Trocar o estado de um bit, tranquilo. É super rapidinho, super simples. Agora vamos imaginar que na sua interrupção você precisa disparar um contador, um temporizador, ou você quer executar um cálculo matemático muito longo, tal. Evita de fazer isso lá dentro da interrupção. Porque quando o processador ele interrompe, ele para tudo o que ele estava fazendo, tá? Ele para tudo o que ele estava fazendo e vai lá para a interrupção. E se essa interrupção demorar muito, pode chegar uma outra interrupção. Depois chega uma outra e ele vai gerando uma fila de interrupções. E aí o que ele precisa fazer mesmo, que era o programa principal, nunca é executado, tá? Então se a gente tiver uma necessidade de algo muito demorado dentro da interrupção, o que você faz? Você desvia para o programa principal.
Então lá na interrupção você só flaga alguma coisa. O que é flagar? Aquele negócio da bandeira que eu falei. Você pega, seta uma variável para um valor que você sabe. Você seta essa variável por um valor ali que você sabe e deixa que essa execução demorada seja feita no programa principal, tá? Outra coisa, não esquecer de flagar, de zerar aquela flag no final da interrupção, né? Lembra que eu falei que aquele, né, se a gente tem a resolução aqui, ó, é esse cara aqui, né, ó. Lembrar de que você tem que zerar esse int f aqui, ó, e qualquer que seja a interrupção que você estiver usando, né, vai ter a sua flag, porque senão ele não vai sair da interrupção, tá bom? Então são esses dois cuidadinhos que tem que ter na interrupção. Vocês só vão pegar na hora que vocês fizerem, tá? Então, eu não deixei exercícios hoje, mas na próxima aula a gente vai... Eu vou passar... Na verdade, eu já vou começar a pensar no trabalho de conclusão aí, né? No trabalho de fim de curso do curso nosso, né? E aí vocês vão precisar usar esses exemplos aí para poder resolver os problemas, tá? Então tem que fazer, né? Tem que pegar e fazer o programa aí para entender, tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos pro próximo tópico? Fechou interrupções? Tá. Só um detalhe, né? Aqui no outro eu acabei não colocando, aqui eu coloquei, mas nesse caso de interrupção específico não é tão necessário. Mas aqui eu coloquei um delay de 20 milissegundos aqui, ó, que é pra tirar o bounce do botão, tá? É só pra isso, tá? Esse cara aqui. Mas o resto do programa é igualzinho que a gente acabou de fazer, tá bom? Legal. Bom, próximo tópico então são temporizadores. Agora a gente vai começar a estudar alguns dos periféricos do PIC, tá? E o primeiro que a gente vai estudar é o temporizador. E o temporizador, como ele mesmo fala, ele é um periférico para fazer temporização, tá? Então a gente está sempre fazendo as temporizações, por exemplo, ali do LED, né? A gente está usando aquela função delay, né? Delay x milissegundos, delay x milissegundos. Eu confesso que eu nem sei exatamente como que o XC8 faz esse delay, tá? Normalmente ele faz o que? Travando o microcontrolador, tá? Ele vai lá, trava o microcontrolador por 500 milissegundos, por exemplo, aí ele libera. Como que ele fala que eu falo que ele trava, né? Quando ele entra aqui, ó, que ele tá aqui, quando ele chega nesse delay milissegundos aqui, ó, ele fica aqui dentro, parado aqui, contando 500 milissegundos. Terminou de contar, ele vem para esse próximo cara aqui. Aí ele volta aqui pro while, conta mais 500 milissegundos. Então a maior parte do tempo de processamento, na verdade, ele não está fazendo nada, ele está só contando o tempo aqui, tá? Então, para que você não fique fazendo isso, né? Porque a ideia do seu microcontrolador não é que ele faça isso, que ele faça muito mais do que ficar contando o tempo, né? Então você tem um periférico que é o temporizador, tá? E esse temporizador, no PIC, ele também pode ser usado como contador, tá? Porque nada mais faz... O que é um temporizador, né? É um contador em que você conta em certo intervalo de tempo, né? Se eu tivesse um temporizador que quer contar 5 segundos, por exemplo, o que é isso? É um contador de 1 a 5, cada vez que eu incremento 1, eu aguardo 1 segundo, tá? Então isso que por isso que ele é um temporizador ou contador. Você pode usar ele tanto como temporizador como contador. Aqui a gente vai estudar a parte de usar ele como temporizador. Se quiser usar como contador, depois vocês dão uma olhada lá, dá uma procurada na internet, olha o datasheet ou me pergunta, se vocês precisarem fazer, tá? Então, o PIC 16F877, ele tem 3 temporizadores, que são chamados de timer, tá? Então, timer 0, timer 1 e timer 2, tá bom? Quais são as características de cada um desses temporizadores? O timer 0 e o timer 2 são de 8 bits. O que significa ele ser de 8 bits? Né? Quer dizer que ele conta, o contador desse temporizador, ele tem 8 bits, então ele conta de 0 a 255, né? Ou de 00 a FF, se quiser em hexadecimal, tá bom? O temporizador 1, que é o timer 1, ele tem 16 bits, ou seja, ele conta de 0 a 65.536, tá? Então de 000 a FFFF, tá bom? E o que acontece com os temporizadores? Quando eles atingem o máximo, que é o FF, o que faz? Na próxima contagem de tempo, ou na próxima contagem específica, ele vai para 0. Nesse momento que ele sai de FF para 0, ele lança uma interrupção, tá? Então, o que você faz?
quando você vai usar esse periférico, você configura ele para contar o tempo que você quer. Quando ele chega no máximo, ele vai te lançar uma interrupção. Ele vai dar uma interrupção lá igual deu aquela do programa. Aí você vai e faz o que você tem que fazer, tá bom? É super, super simples, tá? Então no de 8 bits, quando dá de FF para 00, ele lança a interrupção. No timer 1, que é de 16 bits, ou seja, ele conta mais, né? Ele sai de FF para 0000, lança uma interrupção. O timer 2 tem uma diferençazinha. Ele tem um registrador, que é esse PR2 aqui, que ao invés de ele chegar no FFF, ele vai comparar o valor que você está contando com esse PR2, tá? Então ele funciona inverso, né? Ele não chega no FFF. Quando ele chega no PR2, ele lança a interrupção, tá? E esse cara aqui, ele é usado também pelo PWM. Na verdade, esse cara aqui também é usado por um outro periférico, que é o Watchdog, tá? E assim, dentro do PIC, né, ele é um microcontrolador pequeno, né, com capacidade limitada de espaço, né? Então, às vezes eles utilizam uma função para várias coisas, né? No caso do timer, por exemplo, timer 0, ele serve tanto pro Watchdog, que depois eu explico para vocês o que é, quanto usa para temporização. O timer 2, ele pode ser usado tanto para timer, para temporização, quanto pelo próprio PWM. Tá? Lembrando que eu expliquei lá na aula, lá no começo, que era PWM, né? Que é aquela modulação de pulso que faz com que você emulasse um sinal analógico, tá? Na saída. Tá bom? Tá. O temporizador, ele tem um negócio que é o chamado prescaler, tá? O que é o prescaler? O prescaler, ele permite você configurar quanto tempo vai durar de uma contagem a outra da temporização que você está fazendo, tá? Como que funciona no PIC, o prescaler, tá? Cada temporizador tem o seu prescaler, né? Vamos imaginar assim que eu tenho o timer 1, tá? E eu configuro o prescaler, que é um registrador lá que você configura. Na verdade até tá errado aqui porque não dá para chegar a 32 no timer 1, mas é só para suposição, né? Esse prescaler nada mais é que um divisor, tá? Então o que ele faz? Ele vai pegar a frequência do microcontrolador e dividir por esse número que está aqui, né? Então vamos imaginar assim, ó, por exemplo, no timer 1, ele é de 16 bits, né? E vamos imaginar que eu setei, por exemplo, esse prescaler dele para 1 sobre 32, né? Ou dividido por 32. O que o microcontrolador vai fazer? Ele vai pegar a frequência de clock lá do cristal, no nosso caso, por exemplo, 20 MHz, vai dividir por 4, isso aqui é internamente do microcontrolador, tá? Eu expliquei para vocês lá no começo do curso, mas basicamente ele pega a frequência do cristal e divide por 4 para fazer qualquer coisa dentro dele, tá? E aí ele vai pegar essa frequência resultante aqui, né, que no caso é 5 MHz, e vai dividir por o seu prescaler, 32, tá? Então, nesse caso aqui, um pulso vai durar, cada pulso que você contar do temporizador, ele vai durar 6,4 microsegundos. Se eu trocasse, por exemplo, aqui, ó, de 32 para 1, né, se eu não setasse o meu prescaler, quanto que ele ia demorar para fazer uma contagem? Seria 1 sobre 20 MHz sobre 4, que vai dar 0,2 microsegundos, né? E se eu aumentasse esse cara aqui, quanto mais eu aumentar, mais aumenta o tempo que dura aqui. Então é assim que você vai controlar o tempo que o seu microcontrolador, que o seu temporizador vai levar para chegar para fazer a contagem que você quer fazer, tá? Tem um outro negócio que eu também já vou mostrar daqui a pouco no exemplo para vocês, mas basicamente é isso. Quando você vai ajustar o temporizador, você vai configurar ele, vai habilitar ele, vai configurar ele, configurar esse prescaler aqui para que ele conte o tempo que você quer, tá? Beleza? Então vamos fazer um outro exemplo, tá? Eu quero fazer a mesma coisa que a gente fez no LED anterior, no exemplo anterior. Só que ao invés de eu ficar fazendo esse LED piscar com o botão, com o while, dentro do while com o delay em milissegundos, eu vou usar o temporizador para poder fazer ele piscar. Entender? Tudo bem? Tá, então vou recompartilhar a tela aqui.
que o nosso programa é o nosso programa anterior. Eu vou alterar ele, então, para que em vez dele ficar usando essa instrução aqui para poder calcular o tempo e inverter o LED, ele vai usar uma interrupção do temporizador. A gente vai usar, no caso, o timer 1, tá bom? Porque o timer 1 tem 16 bits, ele vai contar bem mais. A gente quer contar com um tempo longo, que é 500 milissegundos, né? Então ele vai contar bastante, tá? Então vamos lá. Lembrando aqui que, por exemplo, né, eu fiz esse programa aqui para preparar a aula para vocês, mas não é uma coisa que a gente sabe de cabeça, sabe? Mesmo eu que tenho experiência fazendo isso, eu não sei de cabeça, entendeu? Então eu já dou a dica para vocês, não vão achando que vai sair, vocês vão pegar e vão sair programando, né? Não é assim que funciona a programação de qualquer coisa, computador, microcontrolador, enfim. Depende mesmo de você conhecer os conceitos e aí você ir procurando na literatura, nos livros, nos exemplos da internet como fazer, tá? É assim que funciona, tá bom? Bom, então eu vou configurar, então aqui ó, eu vou aproveitar mesmo o programa do jeito que estava, né? Aqui ó, a gente vai manter essa interrupção do pino lá, para ele poder acender e apagar o LED conforme o pino, só que eu não vou ter mais isso aqui, tá? Ó, não vou ter mais isso aqui. Aqui eu poderia fazer outras coisas dentro do meu while aqui. Quem vai piscar para mim vai ser o temporizador, tá? Bom, para isso eu tenho que primeiro configurar o temporizador. Então eu vou configurar ele aqui, ó, tá? Bom, tem um registrador que é esse cara aqui, ó. T1 com bits ponto T1 CKPS, tá? Esse T1 CKPS aqui, ele é 2 bits, na verdade ele representa 2 bits desse registrador aqui T1 com, tá? Então vou abrir o datasheet aqui, ó, e vou mostrar o que é esse T1 com para vocês. Vou procurar aqui, ó, no datasheet T1 com. Ó, T1 com, ele apareceu aqui, ó, T1 com, tá vendo? Tá aqui na posição no primeiro banco de memória. E T1 nome já diz, né? T1 com é de configuração do timer 1. Então tá aqui, ó, modo do timer 1, tá? E esse cara T1 com aqui configura o temporizador 1, tá? E aí ele tem vários bits, ó, tá? Aquele TKPCS aqui, ó, que eu tinha te falado para vocês, é aquele prescaler que eu falei. São 2 bits que permite configurar o prescaler. Esse TCKPS1 e TCKPS0, tá? Aqui embaixo ele fala, ó, o que são esses 2 bits aqui, ó. Se ele tiver configurado em 00, o meu prescaler é 1 para 1. Se ele tiver configurado 01, meu prescaler é 1 para 2. E assim até 1 para 8, tá? Então, esse cara aqui eu consigo dividir o clock do microcontrolador em até 8 vezes. Então, ó, por exemplo, se eu pegar aqui a calculadora, ó. Então eu tenho o meu microcontrolador, ele tem um clock de 20 MHz. Então, 20 vezes 10, opa, deixa eu ir pro modo aqui, 20 vezes 10 a sexta. Esse é o clock do meu microcontrolador. E internamente ele divide por 4, tá? Então, isso aqui sempre vai acontecer. Sempre tem que lembrar que qualquer conta de temporização que você fizer, ele vai dividir por 4, tá? Então, ó, ele vai executar uma contagem a cada 5 milhões, a cada 1 sobre 5 milhões, né? 1 sobre 5 MHz, tá? Então a frequência máxima que ele atinge para contagem de tempo é de 5 MHz. Só que, né, não é o que a gente quer que ele conte, que ele estoure o temporizador a cada 500 milissegundos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5 MHz aqui, ó, e vou dividir pelo máximo prescale que existe, ó, que no nosso caso aqui é 8, aqui, ó, é 8, tá? Então eu vou vir aqui e dividir por 8. Bom, se eu inverter isso aqui é uma frequência, né? 620K. Então, se eu usando o temporizador 1, eu vou conseguir a cada segundo contar 625 mil vezes, tá? Então vamos inverter isso aqui pra gente ter isso aqui em tempo, tá? Então eu vou inverter aqui, ó, x a menos 1
Tá? O que vai acontecer aqui? O que tem aqui desse cara aqui, né? A cada 1.6 microsegundos, ajustando o prescale para 8, ele vai dar um pulso no temporizador, no timer 1. Tá? E o timer 1, ele pode contar de tanto a quanto, né? Ele não tem 16 bits, então ele pode contar de 0 a 2 elevado a 16, que é 65.536, tá? Então, ó, se eu pegar esse tempo aqui de cada um e multiplicar pelo máximo que dá, ó, vezes 65.536, que é 2 elevado a 16, ele vai levar ao todo 100 milissegundos, ó, 104 milissegundos para estourar a contagem, considerando um clock de 20 MHz, tá? Não é os nossos 500 milissegundos que a gente quer, mas eu posso implementar um segundo contadorzinho lá só para poder contar os meus... Se eu contar 5 vezes isso aqui, ó, eu vou ter aproximadamente 500 milissegundos, tá? Então, o que eu vou fazer? Basicamente, vou setar o prescaler aqui, ó, para 8, para que ele leve 1.6 microsegundos a cada contagem. E quando ele estourar, eu sei que ele contou 100 milissegundos. Se ele contar 5 vezes isso, contou o tempo que eu quero. Então, eu vou fazer isso no programa. Então, ó, aqui nesse registrador, eu configuro aquele cara para 3, né? O que é aquele cara ser configurado para 3? Aqui no datasheet, ó, 1 e 1, 1 é 3 binário, né? Então, configurei ele para 3. Tá? Opa. Legal, configurei o T1 com. Aí, eu vou pegar agora e vou configurar um outro cara aqui, que é esse cara aqui, ó. Timer 1 CS. Vamos ver no datasheet que ele é. Timer 1 CS, ó. Ele tá aqui. Esse cara aqui, ele vai escolher a fonte da onde vai ter o seu clock de contagem do temporizador. Se ele for 0, ele vai usar o clock interno. Ó, vai pegar a frequência de oscilação sobre 4, aquele sobre 4 que eu sempre falava lá. Tá? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá? Se ele fosse 1, aí eu usar um clock externo, que pode vir desses pinos aqui, ó. Tá? Desse pino aqui. No caso nosso, a gente vai deixar ele em 0 para ser o interno. Beleza? Tá aqui, ó. Configurei ele como 0. Tá? Só um minutinho. Tava vendo aqui se tinha pergunta. Tá? Aí tem um outro bit que eu preciso configurar, que é para habilitar ele, o temporizador em si. Tá? Para falar que ele vai estar ligado, ó. Timer 1 on. Eu jogo ele para 1 para ele ligar o timer 1. Tá? Por fim, eu vou habilitar a interrupção do timer 1, para que quando ocorre a interrupção do timer, do contador, ele me gera a interrupção. Tá? Legal. Fazendo isso aqui já está tudo configurado. Tá? Então agora, agora o que eu tenho que fazer? Tem que tratar aqui na interrupção, ó, o que vai acontecer quando ocorrer a interrupção. Então se eu vier aqui, ó, aqui, esse cara aqui, ele trata o que acontece quando vem a interrupção do botão. Agora eu vou colocar um outro. Então assim, ó, se acontecer essa interrupção, eu faço isso. Se não, se a interrupção que ocorrer for a do timer 1, o que eu vou fazer? Vou inverter agora o LED B7. Tá? Pronto, ó. Agora eu só preciso aqui ver qual que é a interrupção que dispara quando ocorre a interrupção do timer 0. E é esse cara aqui, ó. Nesse registrador PE e E1 bit, que é esse cara aqui, ó, né? Se ele tiver 1 e esse cara aqui, ó, a interrupção ocorre quando estiver nesse registrador aqui. Se esse flag aqui for 1 e esse cara for 1, então vai acontecer a interrupção aqui e eu vou inverter o LED. Só tem um detalhe, né? Lembrando que cada vez que isso aqui ocorre, isso dura aproximadamente 104 milissegundos, que foi o nosso cálculo lá. Tá? Então eu tenho que contar isso aqui 5 vezes.
Então, para contar isso aqui 5 vezes, eu vou vir aqui e vou colocar um contador, ó. Contador timer 1, tá? Ele vai ser 0, tá? Toda vez que aqui estourar, vão ser 100 milissegundos. Então, se esse cara, que é o contador timer 1, se ele for menor que 5, eu não vou inverter o LED. Eu só vou incrementar ele. Porque quando ele chegar em 5, aí sim eu inverto o LED. E depois eu zero ele para voltar tudo do início. Timer 1 igual a 0. Pronto, agora eu conto 5 vezes e vai dar aproximadamente 500 milissegundos. Legal? E no final de tudo isso eu não posso esquecer de pegar esse cara aqui, ó, e zerar igual a gente fez aqui, tá? Igual a 0. Pronto, tá feito o programa. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que foi o erro. Ah, tá, aqui ó, é uma igual, sempre dentro do if igual, tá? Compila de novo. Ó, compilou, vamos baixar, tá? Ó, vai baixar de novo um novo arquivo, né? Deixa eu só ver aqui o chat, tá? Então, ó, vou vir aqui no simulador. Vou vir aqui, ó, carregar de novo o arquivo terceiro aqui. Aciono. Opa, não deu certo. Por que que não deu certo? Vamos ver. Total, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Ah, eu só vou passar a global pro final, que isso pode ter influência. Não deve ser isso, mas vamos lá. Aqui é interrupção global. Habilita a global, aqui habilita a interrupção do timer 1, aqui habilita a interrupção do botão, tá? Vamos ver aqui também se eu estou invertendo certo. LED B7, isso, cada contagem. Ó, estão vendo, pode acontecer, né, de fato de dar problema. E faz parte, né? Aí depois que você que dá o problema, você tem que tentar entender o porquê que ele tá dando problema. Vamos ver se era só aquilo lá. Vou rodar aqui. Vamos vir aqui no simulador, vamos carregar. Vamos rodar. Vamos só dar uma checada se não é. Aqui tá funcionando, só que o nosso LED B7 não tá. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. O programa eu fiz igualzinho. Timer 1 igual a 1. É, o
Ou eu fui enganado, mas foi exatamente esse programa que eu fiz. Era para esse programa ter rodado. Se eu não estiver esquecendo nada. Eu vou abrir o outro programa que eu fiz só por desencargo, mas ele deveria ter funcionado. Open. Tá igualzinho aquele que a gente fez, ó, contador. Aqui no caso tá 4, mas depois eu explico por quê. Tá, então enfim, tá tudo certinho. Basicamente. Aqui tá funcionando, tá? Vamos tentar entender qual que é a diferença daquele para esse. Mas a princípio ele é igual. LED, delay, baby, timer 1 IE, timer 1 IF, contador, LED B7, contador tá igualzinho. Deixa eu voltar para aquele. Falar que tá igualzinho, tem uma diferençazinha, mas não era para ser o porquê da coisa, não. Esse é aquele que a gente acabou de fazer, tá? A diferença tá aqui, mas isso não era para ser problema, tá? Como é um bit, eu não preciso fazer igual a 1 para pegar. Se eu fizer só isso aqui, ele já sabe que é verdadeiro. Opa. Com exceção do int f aqui, né? Tava faltando ali um fechamento. Assigned timer 1. Exatamente o que foi. Ele tinha aqui, ó, uma coisinha a mais aqui. Então vamos lá de novo. Agora compilou. Vamos aqui no simulador, parar, vamos carregar. Não foi também. Nossa, esse programa produtivo não tá querendo ir. Eu acho que deve ter talvez alguma coisa aqui nas configurações. Vamos ver. Essas são as configurações do outro. Aqui do timer 1. Tava faltando esse cara aqui, ó, que é a habilitação do timer 1, da interrupção do timer 1. Agora vai. Salva. Carrega. E roda. Pronto, agora tá piscando. Tava faltando só habilitar o timer 1 lá, tá? Então agora aqui que você tá, qual a diferença desse para aquele primeiro lá que a gente fez, né? Ó, no nosso programa aqui eu não tenho nada no while, ó. Não tem nada, não tá fazendo nada aqui, ó. Eu podia fazer o que eu quisesse aqui de programa, que é o programa principal que eu preciso mesmo, né? A contagem de tempo tá sendo feita pelo temporizador aqui. Tá bom? Tá, então essa é a diferença. Tudo bem? Tá aqui?
Então vocês viram, né? A gente está entrando agora num ponto mais complexo, assim, dos programas que a gente está fazendo, né? Por mais que a gente esteja se defendendo e apagando LED, as formas como isso está sendo feito, os conceitos que estão por trás são complexos, são avançados, né? Então, assim, para vocês entenderem bem mesmo, vocês vão ter que fazer os exercícios. Não pode deixar de fazer os exercícios, tá bom? Tudo bem? Heitor e Dário? Tá. E esses programas vão ficar, né? Eu vou colocar lá no Moodle, né? Tá tudo no Moodle, a aula também vai estar no Moodle, tá? Então depois vocês podem usar aí como base para vocês fazerem de vocês, tá? Bom, agora só para finalizar, vamos falar um pouquinho de acionamento de cargas, tá? Ó, então, aqui na apresentação, tá aqui o programa, né? Tá? Esse aqui a gente acabou de fazer. Só tava faltando aquela hora esse configuração aqui que era de habilitação da interrupção. Beleza, funcionou. Aí, o próximo passo é a questão da habilitação de cargas, do acionamento de cargas, né? A gente está acionando LEDs, né? As nossas saídas até então foram LEDs, e o LED até 25 mA, 20 mA, 10 mA, o LED ele acende, ele é suficiente para acionar com 10, 20 mA, tá? Só que um motor, por exemplo, não é, né? Se você quiser acionar com seu microcontrolador um motor, uma lâmpada, né? Um solenoide, por exemplo, de uma válvula, esse tipo de coisa, não dá para acionar com 25 mA que sai do microcontrolador, tá? O microcontrolador ele é um dispositivo de baixa potência, né? Ele serve só para poder fazer para você implementar a lógica do seu circuito digital. Agora o acionamento mesmo do que você quer acionar, se for de uma carga alta, não for um LED ou coisa baixa, você vai precisar de um circuito externo, tá? Então esse circuito externo que a gente acopla ao microcontrolador para poder fazer esse acionamento é chamado de circuito de potência, normalmente, tá? Então se você pensar no seu projeto do seu sistema microcontrolado, você tem um circuito de controle, que é onde está o microcontrolador em si, que ele vai trabalhar com 5 volts, com correntes de no máximo 20 mA, e o de potência, que aí você vai ter os seus relés, vai ter os seus transistores, os seus FETs, os seus IBGTs, tá? Que são circuitos eletrônicos de alta potência projetados para aguentar coisas que consomem, por exemplo, na casa dos amperes, dos 100 amperes, dos 1000 amperes, tá? Então, o acionamento de cargas nada mais é do que isso. Eu conectar na saída do meu microcontrolador um circuito que aciona uma carga maior do que o que ele foi projetado, tá? Tem várias formas de fazer, tá? Eu vou passar por 3 aqui, super tranquilinho, tá? Enfim, mas vocês vão fazendo conforme vocês tiverem necessidade, vocês vão procurando como fazer, tá? A forma mais básica de fazer um acionamento de carga é usando um transistor, tá? Então aqui eu tenho o meu microcontrolador, aqui eu coloco aqui microcomputador, eu tirei desse site aqui, tá? Que vale a pena inclusive vocês entrarem, que ele dá bastante dica interessante. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o meu como controlador, então na saída dele eu vou colocar um transistor, no caso aqui ele usou um BC548, mas pode ser qualquer transistor que acione a carga que vocês querem, né? Quando ele sai para 1 aqui, o transistor entra em corte, né? E aí o relé, você liga um relé aqui, ó, tá? Com esse transistor você aciona um relé, por que do transistor, né? Porque o relé, por si só, a corrente é alta também no controlador, tá? Então aciona um transistor, o transistor aciona um relé, no caso aí o relé pode ser de 5 a 12 volts, né? Acionei o relé aqui, ele fecha o relé e aí você aciona a carga aqui que você quiser. Se você quiser colocar um motor monofásico, por exemplo, você coloca. Se quiser colocar uma lâmpada, você coloca. Um aquecedor, você coloca aqui, tá? Então você isola a alta potência aqui, ó, que seria a lâmpada que estaria do lado de cá, para baixa potência que é para o controle, que é o microcontrolador em si, tá? Usando apenas um transistor e um relé. Tudo bem? Tranquilo o que é relé para vocês? Vocês já estudaram isso? Ah, então beleza, tá? Se tiver dúvida assim nas coisas que eu falo, vocês me perguntam, tá? Então, enfim, é isso, tá? Ó, tem um transistorzinho aqui, ó, um BC548 super simples. Ele tem capacidade de corrente suficiente para acionar o relé. Aciona o relé aqui, você aciona a carga que o relé te suportar, tá? Então essa é uma forma. É a melhor? Não, não é a melhor.
Mas é uma forma que funciona, tá? Outra forma é por fotoacoplador. Essa aqui sim é a melhor, tá? O que é um foto... Vocês já estudaram fotoacopladores? Já ouviram falar disso? Já ouviram falar o que é um fotoacoplador? Sim? Ah, legal. Bom saber, tá? Então, outra melhor forma, né, é a que eu, por exemplo, mais utilizo, dependendo do tipo de carga que eu quero acionar, usar um fotoacoplador aqui. Normalmente, os fotoacopladores aqui você vai ter 600, 1000, mais de 2000 volts de isolamento entre aqui e aqui, tá? Então, isso aqui é a melhor forma de você ter para proteger o seu circuito de controle, né? No básico, o que o seu microcontrolador vai acionar? O LED do fotoacoplador, tá bom? Né? Aí o transistor aciona a carga em si, tá bom? Aqui nesse exemplo, eles colocaram um motor aqui. Quando tem motor, esse não é a melhor forma de fazer o acionamento, tá? O problema é quando, se você chavear, né, na hora que você liga e você desliga esse cara aqui, ele gera o motor ele gera uma corrente induzida, né, por conta de ser um indutor, né? E essa corrente induzida pode queimar esse transistor aqui, tá? Então, aqui é um exemplo didático, né? Mas aí no próximo eu mostro como resolver esse problema, tá? Então, qual a diferença desse cara pro relé, né? No relé, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho de 5 a 12 volts aplicados sobre o transistor, né? E a única isolação que eu tenho para o microcontrolador é o próprio transistor e esse resistor aqui. Se o transistor entra em curto por algum motivo, ou o próprio entra em curto com a base aqui, né? Ou o próprio ou tem algum problema aqui no próprio relé, esses 12 volts podem vir direto para a entrada do microcontrolador e aí ele danifica o microcontrolador, tá bom? Quando você usa um fotoacoplador, isso não acontece. Ó, você está totalmente isolado. Seu circuito de potência, ó, no caso aqui ele usou 24 volts, por exemplo, né? Esse circuito está completamente isolado do seu circuito de controle. Entenderam? Tá? Então, essa é uma segunda forma de acionar microcontrolador, acionar cargas mais altas, né? Uma outra forma, que na verdade é aquela mesma coisa, aquele mesmo, só que de uma maneira um pouquinho diferente, é usar um MOSFET, tá? O MOSFET é um transistor de efeito de campo, que tem uma boa isolação, uma impedância de entrada alta, né, boa. Vocês estudaram o MOSFET? Chegaram a conhecer os MOSFETs, os FETs? Tá, então, enfim, essa aqui é uma outra forma, e aqui no caso a gente utiliza uma ponte H, tá? O que é essa ponte H? Que é essa forma como estão esses 4 transistores aqui, ó. Essa ponte H permite com que você acione um motor de 12 volts, tanto para um sentido quanto para o outro, tá bom? Então você vai acionar, por exemplo, aqui, né? Imagina que eu aciono esse transistor aqui, né? Acionei esse transistor, cortei esse aqui. Então a corrente ela vem aqui, passa por esse transistor, vem para cá. Aí eu aciono esse cara aqui, ó. Aciono esse cara aqui, ela vem para cá, o motor vai girar nesse sentido aqui, passando por esses dois transistores. Se eu quiser girar no outro sentido, eu corto esse, aciono esse, aciono esse. Então a corrente ela vem para cá, ó, agora ela vem para cá e passa para cá. Passou no outro sentido, o motor gira para outro sentido, tá? Então a ponte H é uma forma de você acionar um motor tanto no sentido quanto no outro, tá? E no caso aqui ele usou transistores FET, que é o que normalmente a gente utiliza, tá? Por conta da entrada aqui. Né? Se você quiser deixar bem protegido o microcontrolador, você coloca um fotoacoplador em cada uma das entradas aqui, ó, das saídas, né? Então você fica com esse circuito todo isolado e utiliza um componente legal para poder fazer o acionamento do teu motor, por exemplo. Entenderam? Tá? Olha só, tem esses diodos aqui, tá? Esses diodos aqui, ó, são justamente para resolver aquele problema que eu falei da indução pelo motor, né? Então toda vez que você acionar uma carga indutiva, um motor, um relé, você coloca um diodo em paralelo com o seu transistor que está acionando, porque quando você desligar, aquela corrente que o motor induz, ela flui para a fonte através do diodo e não queima o transistor, tá bom? Inclusive alguns transistores já vêm até com esse diodo montado dentro do próprio encapsulamento,
tá? Que são próprios para acionamento de motor. Entenderam? Beleza? Entenderam até aqui? E era isso hoje. Dúvidas? Você queria café? Dário, dúvida? Ah, legal, tá? Então era isso por hoje, tá? E aí eu vou colocar esse material lá no Moodle, colocar o vídeo também, tá? E, e aí a gente se vê na semana que vem, legal? E aí eu já tô com uma ideia aqui. Eu vou passar um trabalho direcionado provavelmente para vocês, para servir de trabalho final da disciplina, tá ok? Tá, então a minha ideia inicial era os exercícios que estão lá no Moodle mais esse trabalho, tá? Para compor a nota. Legal? Tá. O ideal seria vocês escolherem o que vocês fazerem, mas aí eu sinceramente eu tô sentindo pouca participação de vocês, não sei se vocês vão conseguir se eu não direcionar. O que vocês acham? Vocês querem escolher o que fazer? Um circuito microcontrolado específico que vocês queiram fazer ou quer que eu passe um exemplo? Um trabalho específico para vocês fazerem? É, isso também é uma verdade, viu, Heitor? Isso também é uma verdade, né? Então tá, já tenho uma ideia aqui, tá? Eu vou só escrever ela melhor e aí eu coloco no Moodle durante a semana e a gente conversa melhor na semana que vem sobre como vai ser esse trabalho. Tá legal? Tá? Aí eu passo um trabalho específico para vocês fazerem aí que vai usar tudo isso que a gente tá vendo, tá? Beleza? Então é isso aí por hoje. Um abração para vocês, viu? Até semana que vem.